Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Plano C e hoje eu quero contar um pouco sobre a nossa experiência encontrando a médica de família e utilizando pela primeira vez de fato o serviço público daqui. Antes de começar a contar sobre o nosso processo, quero lembrar vocês de que o sistema público de saúde aqui no Canadá, em Ontário, é gratuito e para isso você precisa se inscrever para o OIP. E muita gente se confunde dos requisitos para você ter acesso ao sistema público de saúde. A primeira coisa, você precisa estar em um emprego full-time e de forma permanente. Se seu contrato for temporário, você não consegue se inscrever. Outra coisa, você precisa ter seu visto válido. E o que muita gente se confunde é que no site está escrito que você precisa ter 6 meses de experiência de trabalho aqui no Canadá, mas na verdade você precisa ter 6 meses ou um contrato permanente, então sem data para terminar, e foi isso que aconteceu com a gente. Nós chegamos no Canadá em setembro de 2022, porém eu consegui dois empregos part-times, e o Dinho, por ser estudante, ele já tinha o seguro do college, o que faz com que nós não pudéssemos pegar o OIP. Mas depois que ele finalizou o college, eu continuei nos meus empregos part-times, ele pôde então ser elegível ao OIP. E se uma pessoa do casal é elegível, o seu dependente também consegue o acesso ao OIP. Então nós fomos lá e com a carta do empregador do Dinho, escrito que não tinha, né? Ele trabalhava de forma permanente, não tinha data de finalizar esse contrato. Levamos os vistos, o comprovante de endereço e nós conseguimos fazer o nosso cartãozinho do OIP, que é esse daqui. Mas se você ainda ficou com alguma dúvida, vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição. Depois que nós conseguimos o acesso ao OIP, nós podemos acessar o sistema público de saúde de duas formas. Pode ser por walk-in clinic, que é exatamente o que o nome diz. São clínicas tipo pronto atendimento, você pode chegar lá sem hora marcada e o médico de plantão vai te atender, vai te dar ali os cuidados iniciais. Não tem muitos recursos, mas é uma alternativa. Você também pode ir até os serviços de emergências do hospital, mas relatos de pessoas próximas dizem que é muito difícil, você espera por muito tempo e no final sempre sai de lá com a receita do Tilenol. Ou a outra opção é você encontrar o seu médico de família. Para encontrar o seu médico de família, eu vou te dar 3 dicas. A primeira é você se cadastrar no Healthcare Connect. Esse programa é um programa provincial e ajuda os residentes a encontrar o seu médico de família. Então o link vai ficar aqui embaixo na descrição. Você precisa acessar o site e fazer o seu cadastro. Pode demorar um pouco, mas no final você vai ser chamado por um médico de família que esteja recebendo novos pacientes. A segunda forma é através do College de Médicos e Cirurgiões, que também tem aqui em Ontário. Por lá você consegue pesquisar um médico de família que esteja recebendo novos pacientes e também você pode achá-los através do idioma. Então, se você não se sente muito seguro com o inglês, você só coloca no campo de busca um médico português e vai aparecer as opções para você. Depois, entrar em contato com cada médico e ver se de fato eles ainda têm vaga. E a terceira e não menos importante foi a forma que nós fizemos, perguntando para algumas pessoas e amigos. No nosso caso, uma amiga já tinha passado com essa médica de família, já tinha conseguido a vaga com ela e eu perguntei, você sabe se ela ainda tem vaga? Peguei o contato, liguei e deu tudo certo, conseguimos agendar a nossa primeira consulta. Para conseguir a primeira consulta demorou em torno de 3 semanas e consegui marcar para mim e para o dia. Antes da primeira consulta, escrevemos detalhadamente nosso histórico de saúde, dos nossos familiares, medicações em uso e o que nós queríamos com aquela consulta para tornar as coisas mais rápidas. E também eu tenho um pouco de insegurança com o meu inglês, então achei que isso já seria de grande ajuda. E foi ótimo porque no dia a médica passou ponto a ponto do que nós colocamos na lista com a gente durante a consulta. Ao chegar no consultório, nós preenchemos uma ficha com os nossos dados básicos,
o número do OIP e não demorou muito, nós já fomos chamados pela médica. Então primeiro foi o Dinho, ela viu coisa por coisa do que nós escrevemos na lista e como ele tem um pouquinho de acne, principalmente na região das costas, ele perguntou para ela se ela poderia encaminhar ele para um especialista, porque eles são, na verdade, o médico de família, normalmente eles são clínico geral. E se você precisa de um acompanhamento mais específico, ele faz o encaminhamento. Então, o Dinho solicitou e ela prontamente concordou e fez o encaminhamento para ele passar com a dermato. No caso da dermato, a secretária da nossa médica de família entra em contato com a dermato, vê uma vaga e encaixa o Dinho. Então, ela ligou depois avisando, olha, tal dia, tal horário tem uma vaga para você passar com a dermato. E isso vai acontecer na próxima semana, então nós não sabemos como é esse contato com um especialista. Depois do Dinho, eu fui chamada e também percorremos a mesma lista e ela pontuando, conversando, tentando entender como que era o meu histórico de saúde, histórico da minha família e fazendo algumas anotações. Depois eu realizei o exame de Papa Nicolau, que aqui é feito a cada 3 anos. No Brasil nós costumamos a fazer todo ano, mas aqui é a cada 3 anos. E um segredinho, eu tive que mentir. Eu falei que eu havia feito esse exame há mais de 3 anos, só que é mentira porque eu cheguei aqui, eu vim do Brasil, né, em 2022 já com o exame feito. Mas se eu não tivesse falado isso, ela não teria feito o exame, então tem mentirinhas que são para o bem. Fiz o exame, me senti completamente confortável. Eu sou meio chata para limpeza, olhei, senti tudo bem organizado, então eu não tive problema nenhum com isso. Ao sair do consultório, ela me deu o exame e tanto para mim quanto para o Dinho, ela solicitou o exame de sangue. Para mim também tinha o Papa Nicolau e exame de urina. E para o Dinho foi o exame de sangue e também um ecocardiograma. Quando finalizamos a consulta, a secretária nos orientou como fazer o exame, onde fazer o exame, que no caso era no mesmo prédio. Então nós descemos e fomos até o laboratório realizar tudo no mesmo dia. A secretária nos disse que se tivesse alguma alteração no exame, a médica nos ligaria, mas depois de uma semana nós não recebemos mais nada de informação, então nós ligamos para perguntar. Lógico, se ela não ligou porque estava tudo bem, mas como nós temos o costume de verificar, receber o exame e dar aquela olhadinha, então nós ficamos no escuro. Ligamos e a médica falou, não, se a gente não ligou é porque tá tudo bem, não tem nenhuma alteração, então ficou por isso mesmo. Então a partir disso, nenhuma outra orientação, fomos para casa, achamos super legal, ela foi super atenciosa, a médica é da Romênia, eu estava também, né, super insegura por conta do meu inglês, mas deu para entender ela perfeitamente. Alguma coisinha que eu não entendi, ela percebia, dela falava mais devagar, trocava a palavra. Lógico, não tem aquele calor humano brasileiro, mas eu não tive do que reclamar. Porém, recentemente eu tive uma lesão no meu tornozelo e daí a coisa foi um pouco diferente. Como a fama de ser bem atendida e com uma qualidade legal não é o forte do sistema público de saúde daqui, eu preferi procurar uma amiga que é fisioterapeuta, que recém validou o diploma aqui em Toronto, para que ela me ajudasse a avaliar e tentar identificar o que poderia estar acontecendo, porque eu sou fisioterapeuta, mas eu sou da área respiratória. No caso da fisioterapia, quem tem o OIP não tem direito, só quem passou por alguma cirurgia e realmente precisa da reabilitação ou acima de 60 anos. Então, essas sessões de fisioterapia que eu fiz 2, eu paguei com o seguro do trabalho do Dinho. Ele tem um seguro médico que cobre algumas coisas. Nesse caso, a sessão de fisioterapia, eles pagaram 80% da sessão e eu inteirei o restante do valor. Depois dessas 2 sessões, realmente falei com a minha amiga, já era para ter sentido melhora e não conseguia colocar o pé no chão. Meu pé muito inchado. Então falei, vou ligar para a médica e foi o que fizemos.
Ligamos para a médica de família na segunda de manhã. A secretária anotou as informações, o que estava acontecendo e disse que ligaria logo em seguida após falar com a médica. Não deu meia hora, ela retornou a ligação, dizendo que ela já tinha feito um pedido de ultrassom e raio-x para o meu pé e eu poderia fazer no mesmo dia. Então, 10h30 da manhã, consegui a vaga e fui até o mesmo prédio, tudo tinha lá e foi lá mesmo que eu fiz os exames. Durante o exame de ultrassom, eu achei muito legal, porque eu fui uma criança que deu um pouco de trabalho para minha mãe, então eu já fiz isso várias e várias vezes, tanto ultrassom como raio-x. Durante o ultrassom, o médico responsável pelo exame de imagem foi bem minucioso, demorou muito. Chuto dizer que demorou pelo menos uns 20 minutos que ele ficou ali passando o aparelho no meu pé. E o que eu achei de diferente é que ele fez dos dois pés para ter a comparação. E coisa que eu nunca tinha feito no Brasil. E eu fui super bem atendida, tanto no ultrassom quanto no raio-x. No caso do raio-x, ele nem colocou a mão no meu pé, ele falava pra mim a posição que eu teria que ficar. Se eu tivesse confortável, ótimo. Se eu não tivesse, ele ia fazer daquele jeito mesmo. Mas todos muito educados, eu não tive problema nenhum com isso. O problema, na verdade, foi com a entrega do exame. Normalmente no Brasil a gente consegue tudo no mesmo dia, no máximo para o outro. Aqui, o raio-x demorou 3 dias para ficar pronto e o ultrassom levava 7 dias. Então tive que esperar nesse tempo. Passando esse prazo, ninguém me ligou. Era o mesmo esquema. Espera, sua médica vai entrar em contato com você. Nada. E o que eu fiz por conta própria, acabei tomando, a medicação que eu já trouxe do Brasil. Tomei alguns anti-inflamatórios porque, a gente recebe por hora, a gente precisa trabalhar e eu precisava colocar o pé no chão. Então, depois de 7 dias, ligamos para a médica perguntar o que tinha dado no exame. A secretária disse que ia relembrar a médica, porque acho que ela não tinha visto ainda. E depois de mais ou menos 1 hora, ela me ligou dizendo que a médica viu e reviu o exame várias vezes e não tinha nada no meu pé, que era para eu tomar Tilenol. Continuei com o meu próprio tratamento, mas eu esperava um pouco mais de atenção, que com certeza eu teria se eu estivesse no Brasil, mas aqui não foi o que aconteceu. E isso é o que deixa a gente um pouco com aquele pé atrás com o sistema público de saúde daqui. Mas no geral, acho que nós tivemos um atendimento ok. O legal de ter um médico de família agora é que ela vai acompanhar nossa evolução, ela terá o nosso histórico, diferente se eu fosse usar uma walk-in clinic, porque cada vez um médico diferente ia me atender. Então, acredito que por ter o médico de família tem esse ponto positivo de ter o histórico. E se a gente precisar de alguma coisa, eu não preciso fazer a consulta, igual aconteceu com o meu pé. Ela direto me encaminhou para fazer o exame e, poupou um pouco do tempo. Apesar de eu ter ido lá fazer um raio-x e um ultrassom que não deu nada, mas eu sei que tinha alguma coisa, porém, é isso. Então, pessoal, se vocês gostaram, já deixa seu like, deixa seu comentário também aqui pra gente, se inscreva no canal. Se você ainda ficou com alguma dúvida, quer que a gente explore um ponto mais específico, por favor, escreve aqui pra gente, é muito importante. Segue a gente também lá no Instagram para ficar mais pertinho, ver o nosso dia a dia, que tem coisas que é mais fácil mostrar por lá do que por aqui. Lembrando que todos os links informativos estão aqui na descrição e até o próximo vídeo. Tchau!